Queridos, bom dia a todos, que a paz e a graça do Senhor Jesus seja conosco. É um prazer mais uma vez estar com vocês. E nós estamos passando, né, por um período bem turbulento na história da Terra. Nós sabemos que muito em breve, né, os anjos do Senhor irão soltar os quatro ventos. E nós iremos falar durante essa semana sobre a preparação, né, e vamos falar sobre a questão de vencer o pecado, de como vencer o pecado, porque não temos vencido, e na verdade, realmente, assim, eu acredito que essa semana pode ser uma semana, assim, bem, esses 4 dias que nós vamos estar juntos, pode ser pode ser, com certeza, uma ajuda muito grande para essa jornada, né, e eu tenho certeza que o Senhor vai nos ajudar a enxergar muitas coisas, porque nós estamos vendo coisas acontecendo, o tempo acabando, e nós precisamos estar prontos, ainda que seja em pouco tempo. Quero trazer umas informações para vocês de um livro que vai estar saindo em breve aqui no Brasil, né? Vai estar sendo publicado, mas que a gente já vai de antemão refletir sobre ele durante essa semana, e aí quando ele sair no Brasil, a gente pode fazer a compra dele, que é um livro chamado Vitória Cristã. Esse livro, Vitória Cristã, foi escrito por Prescott, ali naquele período de 95, por ali. Esse livro, queridos, ele traz toda a essência. Eu acho que esse livro é o que responde, né, muitas indagações nossas em relação à vitória sobre o pecado, em relação ao relacionamento com Cristo, em relação ao esforço humano e a questão do poder divino. Eu vejo que, por mais que nós conheçamos a mensagem de vencer o pecado, né, e natureza de Cristo, muitas vezes, a gente acredita que Cristo veio com a nossa natureza e venceu, mas muitas vezes a gente se depara com um problema, né, e o maior problema é a gente conhece essas coisas, mas no dia a dia a gente não consegue vivê-las, né? Em que sentido a gente não consegue vivê-las? Muitas vezes a gente acaba sendo surpreendido, né, por alguma situação inusitada durante o dia e a gente acaba pecando, e aí vem aquele sentimento de desespero, né? E muitas vezes a gente acaba olhando para o que está acontecendo ao redor e a gente passa a ficar com medo, né? Então nós precisamos realmente conhecer mais a fundo a questão dessa vitória cristã, a gente compreender como alcançar essa vitória, porque só saber que é possível vencer e não vencer, eu acredito que nós seremos os homens mais miseráveis se no final de tudo a gente acabar não sendo selado, né? E sabendo de tudo, né? Sabendo que poderia ter vencido, sabendo que poderia ter refletido o caráter de Jesus e não ter refletido de fato o caráter de Jesus. Eu acredito que essa é a pior das coisas. Então, vamos fazer uma oração e eu vou falar só um pouquinho um slide apenas do histórico, né, das pregações de Prescott, para quem não conhece, e depois eu vou introduzir de fato o assunto que é tão assim, tão abarcante, né, tão profundo. Esse é um dos livros que mais me emocionou nesses últimos dias, né, e eu creio que com certeza vai trazer grandes bênçãos para a sua vida também. Vamos fazer uma oração? Vamos colocar de joelhos, se você pudesse colocar aí também. Oremos juntos. Pai amado que está nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estarmos, ó Deus, juntos mais uma vez. E queremos, ó Pai, te agradecer, porque nesse exato momento, Senhor, estamos aqui juntos, ainda que não juntos fisicamente, mas estamos juntos para buscar o Senhor. Ainda temos relativamente uma certa paz no Brasil. Obrigado por podermos desfrutar desses momentos, não estamos em guerra como em outros lugares, mas nos ajude, Pai, a aproveitarmos, a remirmos o nosso tempo, Pai, enquanto ainda temos ele tão disponível para nós. Nessas bênçãos nós te pedimos e que o Espírito Santo nessa manhã fale ao nosso coração. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos, o livro Vitória Cristã, ele vai trazer justamente esses aspectos que nós comentamos. No período de 1895, né, quando Prescott, por exemplo, pregou aqueles sermões ali na Austrália, né, que inclusive vieram a ser o conteúdo do livro No Poder do Espírito, Ellen White,
ela estava ali junto com ele, né? E ela participava daquelas pregações. E uma dessas cartas ela escreve para o seu filho Edison White, né, em 1895. E ela diz assim para ele, né, quando ela ouviu todos aqueles sermões do Prescott, tem muitas coisas que aconteceram, mas eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas ela diz assim: raramente posso dar-me ao luxo de ouvir os discursos de nossos irmãos no ministério, mas no sábado de manhã compareci à reunião e ouvi o professor Prescott pregar. Estou certa de que desde que chegou a este lugar, ele recebeu o derramamento do Espírito Santo e seus lábios foram tocados com a brasa do altar. Conhecemos e podemos distinguir a voz do pastor, pastor com P maiúsculo, ou seja, Jesus, né? A verdade jorrou dos lábios do servo de Deus, como o povo nunca antes havia ouvido. Os descrentes ficam pálidos e declaram: este homem é inspirado. Veja que aqui os descrentes estavam falando, né? As pessoas não ficavam andando pelos arredores, mas iam diretamente para a tenda e ouviam como se estivessem encantadas. Então, se você já conheceu a história de W. W. Prescott, ele foi um daqueles homens, né, que ouviram a mensagem ali em 1888 pela primeira vez e rejeitou de início. Depois ele retornou para sua casa, começou a estudar profundamente, e então ele entendeu ali. E nesse livro que a gente vai estudar, aí vocês vão perceber que ele realmente entendeu de fato ali, né, e conseguiu aplicar na vida dele posteriormente. E isso a gente vai falar sobre exatamente essa experiência dele e a nossa experiência também diária. O capítulo 1 do livro, o título é Ele Me Ama. E, queridos, esse capítulo, apesar dele ser pequeno, eu fiz questão de trazer justamente, né, apenas esse capítulo. Por quê? Porque para falar sobre a vitória cristã, a primeira coisa que o Prescott ele trouxe é o amor de Deus. E eu achei muito interessante quando eu estava ali meditando sobre isso, porque, de fato, o texto, a questão central para aqueles que querem vencer o pecado, que vivem essa experiência cristã, às vezes de altos e baixos, a questão principal e central é entender o amor de Deus. Talvez as pessoas pensem assim: ah, mas eu já ouvi falar tanto do amor de Deus, eu sei que Deus me ama. Isso é fato, né? Qualquer um sabe disso. Mas tem alguns aspectos do amor de Deus que nós precisamos entender. E eu acredito que esse livreto, né, esses dias que nós iremos meditar sobre isso, vai trazer para você, de fato, uma perspectiva mais profunda do amor de Deus. Porque saber que Deus ama o pecador, todos sabem, mas o amor que vai impactar o coração, aquele amor que vai levar, por exemplo, né, quando Pedro olhou para Jesus ali e viu o amor de Jesus expresso no olhar de Jesus para ele, aquilo impactou o coração de Pedro, né, e gerou um verdadeiro arrependimento no coração de Pedro. É isso que nós precisamos. Nós precisamos hoje dessa experiência e o mais rápido possível dessa experiência, né? Não sabemos quanto tempo temos nessa terra ainda, de tempo de graça. Nós precisamos urgentemente olhar para esse amor de Jesus e receber o mesmo impacto que Pedro recebeu, que outros receberam no passado. Então, veja só, no início do livro, ele vai dizer o seguinte: isso é o que toca meu coração. Sempre foi fácil para mim acreditar que Deus ama o mundo e que Jesus ama a sua igreja, mas eu nunca conseguia ver motivo algum para ele me amar. No entanto, descobri que não há motivo, pelo menos no que me diz respeito. A explicação é simples o suficiente quando olho para ele e não para mim mesmo. Ele é amor. O amor é a essência de seu ser. O amor é sua vida. O amor é a atmosfera em que ele vive. Ele ama porque vive. Seu amor não busca o digno, mas o indigno. Portanto, ele me ama. Então, você deve conhecer com certeza aquele texto em João capítulo 3, verso 16, que diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Queridos, quando a gente olha isso, às vezes a gente repete esse verso, a gente tem esse verso decorado desde criança, pessoas dizendo assim: olha, Deus amou o mundo de tal maneira. A gente, muitas vezes, a gente consegue olhar para essa realidade no mundo. Deus ama muito o mundo. Jesus foi entregue pelo ser humano, Deus ama o ser humano. E eu consigo olhar para isso e enxergar que Deus ama todas as pessoas. Porém, quando eu contrasto na minha vida particular, eu não consigo enxergar isso. Eu consigo enxergar que Deus ama suficientemente qualquer pessoa que está lá na lama para tirar ela de lá.
eu também consigo pregar que Deus ama o mundo, né? E ele está disposto a salvar o mundo. Porém, muitas vezes eu penso assim, eu estou muito indigno, né? Deus vai olhar para mim, Deus, ele não vai ouvir minha oração. Muitas vezes eu vou pensar assim, Deus não se importa tanto com isso, né? Deus tem tanta coisa para cuidar, tanta coisa para fazer, que ele não vai se preocupar com isso aqui pequeno que eu estou pedindo para ele. Então, é justamente esse era o problema que Prescott, quando ele estava tentando entender o amor de Deus, ele passava, que é justamente a maioria das vezes o problema que nós passamos. Por quê? A gente não consegue contrastar esse amor de forma individual. Porém, quando a gente entende que Deus não me ama porque eu tenho algo para lhe oferecer, ou Deus não me ama porque eu sou uma pessoa boa, ou Deus não me ama pelo que ele pode fazer de mim. Porque a gente pode pensar assim, não, Deus me ama porque ele pensa o que ele pode fazer de mim. Não. Deus me ama simplesmente porque ele é amor. O amor está na essência dele. O amor é a vida dele. Ele vive numa atmosfera que é o amor. Então, ele não olha para mim e pensa assim, ah, eu vou amar ele porque eu estou pensando lá no que eu posso fazer por ele lá na frente. Não. Ele vai fazer comigo coisas, ele consegue me enxergar lá na frente, mas ele não me ama por causa disso. Ele não me ama porque ele vai olhar para mim e vai ver, olha, ele pode se tornar uma pessoa muito grande. Não. Isso ele faz porque ele já me ama antes. Então, ele não vai buscar o digno, mas o indigno. Então, isso é muito importante. E é justamente por isso. Então, quando a Bíblia diz assim, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido, a condição para ser salvo, a condição para receber, né, o amor de Deus, era justamente estar perdido. Ou seja, aqueles que estavam perdidos, Jesus veio resgatar. Então, aqueles que se permitem serem resgatados, ou seja, que entendem que estão perdidos, esses que são o objeto do amor de Deus. Então, veja só, na continuação, ele vai dizer uma coisa que eu acredito que é muito importante para a nossa experiência cristã. Ele diz assim: Jesus lida conosco como indivíduos. Seu coração é grande o suficiente, seu amor é grande o suficiente, seu conhecimento é abrangente o suficiente para ter um contato pessoal com cada um. Ele me conhece pelo nome, assim como chama todas as inúmeras estrelas pelos seus nomes. Ele conhece minhas experiências. Ele se compadece de mim em minhas provas e tentações. Ele me ama, como se eu fosse o único objeto de seu amor. Queridos, nós vamos refletir um pouco mais profundamente sobre isso aqui. Eu vou pedir que você abra sua Bíblia junto comigo no livro de Isaías, capítulo 40. Vamos abrir juntos Isaías, capítulo 40. Nós iremos ler esse texto e vai nos ajudar a compreender isso de forma mais profunda. Isaías, capítulo 40. Veja só. Isaías capítulo 40, verso 21. Isaías 40, verso 21. Nós vamos ler do verso 21 em diante, até o final. Veja só o que é que Deus vai dizer para o seu povo, né? Ele diz assim, Isaías 40, verso 21. Porventura não sabeis, porventura não ouvis, ou desde o princípio não se vos notificou, ou não atentaste para os fundamentos da terra? Ele é o que está assentado sobre o círculo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Verso 23. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem arraigado na terra o seu tronco, já se secam quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como uma pragana. A quem, pois, me farei semelhante para que eu lhe seja igual? Diz o santo. Verso 26. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Foi aquele que faz sair o exército delas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças. E porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Então veja só, vamos parar aqui nesse verso 26, depois a gente vai continuar ele. Primeira coisa, Deus nos chama e diz assim, olhe para o alto. Olhe para o alto e perceba tudo que você vê lá em cima. Ele está se referindo ali às estrelas, né? Olhe para o alto e contemple as estrelas. Veja que ele está chegando para nós individualmente, porque a palavra de Deus, ela fala conosco individualmente. O Espírito de Profecia diz que ela não é só a palavra escrita, mas é a palavra falada, ou seja, Deus está falando realmente ali conosco. Então, assim como ele chegou para Abraão há milhares de anos atrás e pediu para Abraão sair e olhar para o alto,
Para mim, individualmente, ele diz a mesma coisa. Levante para o alto os seus olhos e contemple agora. Veja quem criou essas coisas. Então, ele agora diz, ele faz sair o exército delas segundo o seu número. Quando a gente observa, né, as estrelas, nós vemos que existem milhões e milhões. Mas ele diz assim, ó, nenhuma delas tem faltado. Então, quando nenhuma delas tem faltado e ele chama todas pelos seus nomes, e você vê toda aquela imensidão das estrelas e elas continuam em sua órbita, Deus continua observando cada uma delas de forma individual. Ele chama cada uma pelo nome. Então imagine, se naqueles milhões ele chama pelo nome, é justamente agora por isso que ele vai continuar. Olha só o verso 27 em diante. Primeiro ele falou, preste atenção nas milhões de estrelas que existem, eu chamo cada uma pelo nome. E na continuação, no verso 27, ele vai dizer assim: por que dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa despercebido ao meu Deus? Veja que no verso 26, ele mostra para você o que ele faz. Eu chamo todas pelo nome, eu conheço todas as estrelas, mas não é porque tem milhões que eu simplesmente dou a ordem e todo mundo tem que vir. Não. Eu dou a ordem e cada uma individualmente pelo nome eu conheço. Então, por isso que as estrelas continuam sua órbita todos os dias, porque Deus Pai conhece cada estrela ali. E ele dá uma ordem individual para cada uma. Venha. Então, justamente por isso que no verso 27 ele vai perguntar: então por que você está dizendo? Meu caminho está encoberto ao Senhor e meu juízo passa despercebido ao meu Deus. E aí ele continua no verso 28. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? É inescrutável o seu entendimento. E aí ele continua dizendo: dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então veja, Jesus Cristo, assim como ele chama todas as estrelas pelo nome, ele está dizendo, então por que você está dizendo que o seu caminho está despercebido? O que ele está dizendo para a gente? Existem milhões de estrelas, assim como existem milhões de cristãos, assim como existem bilhões de pessoas. Mas, ainda assim, Deus ele é tão onipotente, tão poderoso, que ele fala assim, mas vem cá, por que você está dizendo que o seu caminho está despercebido? O que ele está dizendo com isso? Olha, eu me preocupo com o seu caminho de forma individual. O Espírito de Profecia diz que Deus trata cada pessoa como se não houvesse outra no mundo. Então, o relacionamento que Jesus tem com cada indivíduo é pessoal e individual. Então, isso é muito importante, queridos, porque Jesus não vai tratar você pensando em outra pessoa. Percebe? Jesus ele não vai olhar para suas características e contrastar você com outra pessoa. Ah, você poderia ser melhor, porque fulano não existe isso. Jesus ele vai olhar justamente para as suas características e ele vai tratar você exatamente como você é. E ele vai tratar você pensando em todas as situações, todos os seus caminhos neurais, tudo que você tem. Então ele vai tratar você como se você fosse o único, né? O único objeto de seu amor. E na continuação ele vai dizer assim: ele cuida de mim como se não houvesse outro para cuidar. Posso contar a ele os meus problemas, e ele ouve como se eu fosse o único que veio a ele em busca de ajuda. Ele supre todas as minhas necessidades como se eu fosse o único que sentisse qualquer necessidade. Ele é meu, como se eu tivesse direitos exclusivos sobre ele. Isso aqui toca muito meu coração. Jesus, ele é meu, né? Ele é meu. Eu vou falar aqui de forma individual, mas entenda como se eu estivesse falando, como se você também estivesse refletindo isso na sua vida de forma individual. Então veja só, Jesus é meu, como se eu tivesse direitos exclusivos sobre ele. Ou seja, Deus, ele consegue ter um relacionamento com cada pessoa, como se todos os tesouros celestiais fossem só para aquela pessoa. Então é como se Jesus esperasse o tempo todo no santuário para ouvir minha voz e esperando que eu peça a ele os tesouros celestiais que ele comprou a tão infinito preço. Então ele fica aguardando minha voz. Por isso que no Salmo 5, o salmista fala assim: pela manhã ouvirás a minha voz, né? E a Bíblia fala que Deus nos desperta a cada manhã para nos falar de sua benignidade. Então, de forma individual, é como se Deus estivesse esperando você acordar já para de manhã cedo mostrar para você tudo que ele tem para você, tudo que ele comprou, né, exclusivamente
para você. Veja que ele não está, ele mostra aqui não que ele está ali no mundo fazendo isso. Ele está ali. Se cada pessoa abrisse o seu coração, Deus faria isso com cada pessoa. Mas para mim individualmente, Deus está disposto a me revelar individualmente seus tesouros. Então, as minhas necessidades, o que eu preciso, seja algo grande, seja algo pequeno, eu posso apresentar para Ele como se o direito fosse todo meu somente. Então, eu posso contar para Ele como se eu fosse o único que Ele veio ajudar. Se eu falar com Ele a qualquer momento do dia, Ele está ali disponível para mim, justamente para mim, porque Ele me ama. Ele não é o Salvador do mundo somente, é o meu Salvador pessoal, ou seja, pessoal, é meu. Ele se deu para mim. E aí diz, e esse relacionamento íntimo e pessoal não interfere de forma alguma com a minha perfeita liberdade de escolha e ação. A cada manhã, escolho aceitar seu amor. A cada manhã, escolho amá-lo e trabalhar para ele. A cada manhã, digo a ele: teu amor me envolveu e me atraiu, e eu sou o teu. Tenho a liberdade de deixá-lo a qualquer momento, mas sou mantido por laços que não causam atrito, os cordões de amor sedosos. Não desejo fazer nada em que eu não possa cooperar com ele. Ele me governa com uma vara de amor, e a alegria e a doçura da vida são encontradas na associação mais próxima com ele. Então, é justamente isso. Jesus Cristo, ele me chamou para trabalhar para ele, ele me chamou para estar vivendo a vida cristã junto com ele, mas ele me chamou e ele tem me atraído com laços eternos, mas são laços sedosos, são laços de ternura. Não é aquela coisa que causa atrito, ou seja, aquilo que vai lhe puxando, independentemente do que você quer ou não, ele está fazendo isso. Não. É algo que eu sinto que é uma atração, mas ao mesmo tempo é tão suave que eu escolho ser atraído, eu escolho me aproximar. Ele não simplesmente joga a rede e me lança como um peixe. Venha, independentemente do que você pensa ou não. Ele me permite escolher, meu filho, você quer ser atraído hoje? Você quer ter um relacionamento comigo hoje? Você quer trabalhar para mim hoje? E eu escolho, digo, Senhor, eu quero, Senhor, porque é tão maravilhoso sentir essa atração pelo Senhor e para o Senhor. Vamos ver rapidinho aqui o livro de Oséias, Oséias, capítulo 11. Vamos dar uma olhada aqui e vamos ver, veja só, Oséias, capítulo 11, verso 4. Vamos ler só o iniciozinho, né, do livro de Oséias, e a gente vai ver do verso 1 até o verso 4, para a gente entender esse contexto. Diz assim, ó, quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Mas, como os chamavam, assim se iam da sua face, sacrificavam a Baales e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim, tomando-os pelos seus braços, mas não entenderam que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre suas queixadas e lhes dei mantimento. Olha que linguagem incrível. Ele usa uma linguagem completamente diferente daquelas de quando a pessoa vai puxar um boi, muitas vezes, né? Quando vai guiar um animal. Às vezes a pessoa usa força, né? Usa uma coisa ali muito pesada e o animal não tem escolha. Você bota aquilo nele, puxa ele com força e se ele não quiser vir, ele vai sentir dor. Na verdade, Deus fala assim: eu atraí eles com cordas humanas e com laços de amor. É como se fosse assim: olha, eu tenho um animal ali no meu pasto, né? Na minha roça, e eu não vou forçar ele, eu vou chamá-lo para vir para onde eu quero. Mas eu vou fazer isso com cordas bem sedosas, bem suaves. E eu vou puxar ali de forma bem suave. Se ele tiver o desejo de estar comigo, ele vem. E é justamente isso que Deus está dizendo. Eu tenho atraído vocês diariamente, mas eu tenho atraído de forma branda. Então, Deus tem tirado o peso que está sobre nós. Deus fala assim, calma, a Bíblia fala assim que dia a dia Deus carrega os nossos fardos, ou seja, diariamente aquilo que a gente tem para fazer, os trabalhos que a gente tem. Malmente a gente pensa que Jesus está também nos auxiliando nesse trabalho.
dessas coisas, porque a gente não pensa que é muito difícil pensar que Jesus no santuário está pensando em mim de verdade, pensando em mim de forma individual. Eu posso pensar que ele está pensando no mundo inteiro, né, fazendo a intercessão por todos, mas é difícil eu pensar que ele está pensando em mim especificamente, em como me ajudar, em ser um salvador para mim perfeito, né, em tudo na minha vida. Então precisamos ter essa atitude mental de imaginar, Jesus ele está pensando em mim, ele está trabalhando por mim no santuário, ele está pensando em mim nesse momento. Imagina só a gente entender que Jesus está pensando, olha, pensando em mim, pensando assim, olha, como eu posso ajudá-lo? Fale comigo, quero te ajudar. Eu tenho um tesouro gigantesco aqui para você, né? Isso é maravilhoso. Vou continuar. Então, veja só. Deixa eu ver aqui. Vou voltar só mais um detalhe. Deixa eu passar aqui. Aqui deu uma... Travou aqui. Aqui. E aí, no final do capítulo, ele fala assim, você sabe que ele te ama? Você está perdendo a melhor coisa da vida se o seu coração não for o santuário do seu amor. Lembre-se, ele te ama assim como me ama. E ele cita aqui, né? Acho que é um texto de um hino que diz assim: coisas maravilhosas na Bíblia eu vejo. A mais querida é que Jesus me ama. Então, é justamente isso. Esse hino termina falando isso, né? Eu vejo coisas maravilhosas na Bíblia, mas o mais querido para mim é que Jesus me ama. Ou seja, Jesus me ama de forma individual. Eu descobri que Jesus me ama. Ele não ama o mundo somente, ele me ama. Eu sou o objeto do seu amor. Todas as histórias bíblicas são para mim. São para minha edificação, são para minha transformação, para que tudo aquilo que está escrito na Bíblia seja uma manifestação em mim, para que eu seja como se fosse uma espécie de Bíblia ambulante, né? Que o universo não caído possa olhar para mim e ver justamente toda a palavra de Deus ali. Veja o que, é que está escrito no livro Desejado de Todas as Nações, página 271. Veja só o que é que diz ali, diz assim, ó, em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. Tanto amou Deus ao mundo que deu seu Filho unigênito, para que eu, olha que coisa incrível, queridos, para que eu, crendo, não pereça, mas tenha a vida eterna. As experiências relatadas na palavra de Deus devem ser minhas experiências. Oração e promessa, preceitos e advertências pertencem-me, ou seja, foi escrito pensando em mim. Já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. À medida que a fé, olha só esse texto final, à medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, tornam-se eles parte do próprio ser e a força motriz da vida. A palavra de Deus recebida na alma molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Veja que fundamental esse texto. Veja, ela diz assim: à medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, aí eles vão se tornar parte do próprio ser e a força motriz da vida. Veja só, olha o texto que Ellen White usou, né? Que o Espírito e Profecia, né? O Espírito Santo usou ali para trazer para nós como que a gente deve se apropriar e assimilar essa verdade. Veja que ela cita Gálatas 2:20, que fala assim, já estou. Veja que não fala já estamos, já estou, ou seja, é uma experiência individual. A morte do eu, ela é individual e ela é minha, é uma situação minha. Então, o apóstolo Paulo, quando ele escreveu, ele diz, eu já estou crucificado com Cristo. Aí ele diz: eu vivo, mas não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então veja que também lá no final ele fala assim: o qual me amou, ou seja, ele entendeu que Jesus era um salvador pessoal e se entregou a si mesmo por mim. Então, aí o Espírito de Profecia fala: à medida que você vai assimilando isso, então no livro Estudo sobre Fé, não lembro se é no capítulo 19, fala assim: o texto não diz que Deus amou Paulo e a si mesmo se entregou por Paulo. Também o texto não diz que Deus a si mesmo se entregou por Pedro. O texto diz: o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. De forma que cada pessoa que lê a Bíblia pode exclamar isso com toda certeza. Eu posso reivindicar essa promessa, crendo que essa palavra é criativa,
dizendo, o qual me amou, e eu já estou crucificado com Cristo. Então a própria palavra vai operar isso em mim. E se entregou a si mesmo por mim. Aí, à medida que eu vou recebendo isso, que isso realmente vai entrando no meu coração, eu vou assimilando isso, e isso deixa de ser apenas algo geral. Ah, isso aí é para todos os cristãos. Todos os cristãos podem viver isso. E eu passo a entender isso, que isso é algo individual. Eu passo a entender que Deus quer moldar isso em meu caráter. É isso que o Espírito Profecia está dizendo. Veja que ela diz também na carta 36 de 1901, ela diz assim: cada manhã dedicai-vos alma, corpo e espírito a Deus. Firmai hábitos de devoção e de confiança cada vez maior em vosso Salvador. Podeis crer com toda a confiança que o Senhor Jesus vos ama e deseja que cresçais até alcançar a sua altura do caráter. Ele deseja que cresçais no seu amor, ampliando-o e vos fortaleçais em toda a plenitude do amor divino. Então alcançareis o conhecimento do mais alto valor para o tempo e a eternidade. Veja então que a fórmula para você chegar a ser como Jesus em caráter é, primeiramente, crendo que Jesus Cristo me ama e que ele deseja que eu cresça até alcançar a sua altura no caráter. Então, o que, que ele está dizendo aí? Pela minha consagração diária e pela confiança que eu tenho em Jesus, à medida que eu vou crescendo em confiança e em consagração, veja que ela fala firme hábitos. Isso é muito importante. Por quê? Porque eu posso estar vivendo minha vida cristã dando tempo para Jesus assim. Eu vou assistir um vídeo no YouTube, aí depois eu vou ler uma meditação só. E aí não tenho estudado a Bíblia, não tenho estudado realmente sobre o Espírito de Profecia, não tenho lido, né? Não tenho orado direito. Eu posso estar tendo alguns conhecimentos disso, conhecimento daquilo, mas não estou tendo uma união vital com Jesus. Então, por mais que eu esteja ali estudando e aprendo sobre a reforma de saúde, ou então eu aprendo sobre vida no campo, né? Reforma do vestuário, essas coisas são conhecimentos que são importantíssimos, que Jesus vai passar para nós. Mas como é que eu vou viver à altura disso? Como é que eu posso viver à altura de uma reforma de saúde? Como é que eu posso ser perfeito nesse sentido, né? De viver toda a reforma de saúde, viver toda a reforma do vestuário. Como? Eu vou chegar lá. Mas qual é o caminho? Jesus falou: eu sou o caminho. Jesus deseja que eu chegue à altura do caráter dele, mas eu só vou alcançar isso à medida que a minha devoção e a minha confiança aumenta. Então, por isso que ela usa a palavra hábitos. Porque o que é que geram os hábitos? O Espírito de Profecia fala. Começa com os pensamentos e com os sentimentos. Eles depois vão encontrar expressão nos atos. Depois a gente fala que esses atos, repetidas vezes, vão se tornar hábitos. E esses hábitos que vão construir o caráter. Então, o caráter, ele é construído a partir dos meus hábitos, ou seja, aquilo que eu faço diariamente. Isso é constituído do meu caráter. Mas aquilo que eu faço diariamente vem daquilo que eu penso. Olha que coisa interessantíssima. Então, a forma como eu penso sobre Jesus vai impactar nos meus atos diários em relação a ele. Se eu penso que Jesus é o Salvador da humanidade toda e que ele está preocupado com todo mundo e que a minha petição é mais uma no meio de milhões e que ele vai lhe responder e tal, mas ele tem muita coisa para fazer, naturalmente eu também vou tratar Jesus como mais um no meu dia. Então eu tenho muita coisa para resolver. Jesus é uma delas. Então deixa eu fazer logo meu devocional aqui para adiantar, né? Fazer meu devocional logo e tudo, e aí depois eu tenho que fazer tanta coisa no meu dia, então deixa eu tirar um espaço para Jesus. Mas quando eu entender que Jesus ele me trata de forma individual e ele me coloca num grau de importância tremendo, isso vai me impactar. E eu vou perceber que a relação que ele quer ter comigo não é ser mais um, mas eu vou amar a ele como ele me ama. Por isso que a Bíblia fala, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, à medida que eu vou entendendo a forma como ele me ama, vai ser a forma como eu amo ele. Então, eu vou contrastar esse amor da forma como eu entendo. Se eu entendo que Jesus me trata como mais um, eu vou tratar Jesus como mais um. Se eu entendo que Jesus realmente me trata da forma como ele me coloca como o único, eu vou tratar Jesus como o único. Então, esse vai ser o conhecimento do mais alto valor para mim. E aí sim, à medida que eu vou conhecendo Jesus dessa forma, e eu vou entender então que Jesus, quando ele repreende, ele está me repreendendo. Para de assistir isso, para de comer isso, para de falar dessa forma. Então, quando ele fala isso nas escrituras, né, por exemplo,
Ele está falando comigo. Quando ele falou com Natanael ali, quando ele falou assim, ó, eu tenho te visto, ele está falando para mim também. Ele está falando para mim individualmente, na verdade. Porque Natanael já morreu. Então, quando eu estou lendo a Bíblia, ele está falando para mim. E é essa experiência que Jesus quer que a gente tenha. Por que isso, queridos? Isso é tão importante. Porque à medida que eu vou tendo essa experiência, isso vai ficar tão gravado em meu coração que até mesmo memorizar os versos eu vou conseguir. E é justamente isso, né? Em Eventos Finais, capítulo 5, ela fala assim: precisamos ter a Bíblia, né, na nossa memória, para que quando retirarmos, porque ela White fala isso, que vai chegar o tempo que vão retirar as Bíblias das pessoas, né? Ela fala isso em Eventos Finais. Ela fala assim, ó, para que quando retirarem de nós a palavra escrita, nós a tenhamos na nossa memória. E ninguém poderá retirá-la de nós. Então, chegará sim esse momento, queridos. Está bem claro no Espírito de Profecia, que vão retirar a palavra escrita das pessoas. E só vai restar aquilo que você teve de comunhão com Jesus e tudo que está na sua mente. Então, precisamos aproveitar o tempo que nós temos as escrituras de forma escrita, que a gente pode pegar e ler. Porque vai chegar um momento que a gente não vai ter. E as únicas coisas que vão sobrar é justamente tudo que eu construí aqui na minha mente com Jesus. Percebe? Então, nós precisamos disso para ontem. Veja o que ela fala também na página 483. Ela diz assim: por mais que um pastor ame suas ovelhas, ama ainda mais seus próprios filhos e filhas. Jesus não é somente o nosso pastor, é nosso eterno Pai. E ele diz: conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai. João 10, verso 14 e 15. Olha o que ele mais fala. Que declaração é essa? Ele, o Filho unigênito, aquele que se acha no seio do Pai, aquele que Deus declarou ser o varão que é o meu companheiro. Zacarias 13, verso 7. E apresenta a união entre ele e o eterno Deus como figura da que existe entre ele e seus filhos na terra. Querido, isso aqui é maravilhoso. Eu quero adicionar mais um verso para a gente entender essa realidade, porque ele vai trazer o seguinte: ele diz que ele conhece as suas ovelhas e das ovelhas ele é conhecido. Ele diz, assim como eu conheço o Pai e o Pai me conhece. Então ele coloca no mesmo grau o relacionamento dele com as suas ovelhas com o relacionamento dele com o Pai. Então ele diz, o mesmo grau de proximidade, a mesma intensidade de amor que existe entre o pai e o filho, existe entre o filho e suas ovelhas, logo entre o pai e suas ovelhas. Olha o que Ellen White fala. Deus ama os seguidores de Cristo tal qual ama seu filho unigênito. Uau! Veja João capítulo 17, vamos abrir rapidinho João capítulo 17. Nós vamos ver justamente que foi essa oração que Jesus fez ali. Olha só, quando ele estava prestes a finalizar sua obra aqui na Terra, vamos abrir aqui João capítulo 17, verso 24. Na verdade, vamos ver o verso 22. João capítulo 17, verso 22, diz assim: e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles, como me tens amado a mim. Olha que coisa incrível, queridos. Veja que Jesus fala no verso 22 assim, ó: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. E aí ele diz: para que que eu fiz isso? A glória de Deus é o seu caráter, né? Para que que eu fiz isso? Para que eles sejam um como nós somos um. E aí ele diz: olha a essência, queridos, do amor e da unidade entre Deus e nós. Ele diz assim no verso 23: eu neles e tu em mim. Esse é o mistério do evangelho, meus amados. Veja como é que Jesus conseguiu viver aqui na terra 33 anos, tendo nossa natureza e não pecou nenhuma vez, porque 2 Coríntios 5, 19 a 21 fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo. Então, o mistério do evangelho era Deus em Cristo. Só que agora Jesus fala assim, ó: eu neles, ou seja, Cristo em vós, e tu em mim, ou seja, Deus em Cristo. Então, Deus em Cristo e Cristo em nós. Então, se Cristo está em nós, Deus está em Cristo. Então, Deus está em nós. Ou seja, no sentido assim, Deus habita em nosso coração por meio de Cristo. Percebe? Então, é isso que Deus quer fazer, morar no coração do ser humano através de Cristo. E, por sua vez, Cristo vai morar no nosso coração por meio do Espírito Santo. Então, nós recebemos, por isso que Paulo fala assim, ó, vocês podem receber a plenitude da divindade, ou seja, Deus Pai
Deus Filho e Deus Espírito Santo habitando em nosso coração. Então ele fala assim, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que os tens amado a eles como me tens amado a mim. Então, ou seja, Jesus está dizendo, eles precisam saber, o mundo precisa ver que o Senhor ama eles da mesma forma que me ama. Isso é incrível. Por isso que no verso 24 ele vai finalizar agora a oração dele falando assim, Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim. E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer ainda mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Então é justamente isso, meus amados. Esse é o desejo de Jesus. Perceba que Jesus estava prestes a começar ali a ser julgado, a ser escarnecido, açoitado. E qual era a preocupação de Jesus na oração dele? Nós. E ele diz, Pai, por favor, eles precisam conhecer o Senhor ainda mais. Eu vou fazer conhecer ele, eu ainda vou revelar a eles o seu nome ainda mais, para que o amor com que o Senhor me tem amado esteja neles. Ou seja, ele primeiro falou que, de fato, Deus já nos amava, né? Deus já nos amava como amava Jesus. Mas ele diz, mas esse amor precisa estar em você. Ou seja, você precisa receber, precisa assimilar. Então Jesus fala, eu ainda vou fazer conhecer ainda mais, meu Pai, ainda vou explicar ainda mais, ainda vou mostrar ainda mais, para que eles entendam, para que realmente eles tenham esse amor abrigado neles e eu esteja neles. Então, queridos, esse primeiro capítulo, esse primeiro dia de hoje, nós começamos falando justamente sobre isso. Por quê? Porque a vitória cristã, ela inicia-se com o amor de Deus. Se você parar para observar um detalhe, talvez você nunca tenha reparado isso, mas se você pegar a série Patriarcas e Profetas, Profetas e Reis, O Desejado de Todas as Nações, Atos dos Apóstolos e Grande Conflito, pode reparar uma coisa. A primeira frase de Patriarcas e Profetas, quando você abre Patriarcas e Profetas, ela te fala assim, ó, Deus é amor. Aí agora, essa é a primeira, se você pegar a primeira linha do Patriarcas e Profetas, a primeira frase é essa, Deus é amor. Se você pegar a última frase do Grande Conflito, a última frase, está escrito assim, Deus é amor. Então, o Espírito de Profecia começa a série Conflito com a primeira frase dizendo, Deus é amor. E a última frase, quando ela termina, é Deus é amor. Então, ela inicia mostrando que Deus é amor, e aí começa toda a história do Antigo Testamento. E aí, depois ela continua passando pela história dos profetas e reis, continua passando pelo desejado, vem o Atos dos Apóstolos, o grande conflito, fala todo do conflito final e termina. Deus é amor. Então, inicia-se e termina com esse centro. Deus é amor. Então, por quê? Para você entender toda a história do grande conflito, para você estar de pé naquele grande dia, você precisa entender essa verdade principal. Deus é amor. Então, Deus é amor para mim. Ele me ama porque ele é amor. Eu não preciso duvidar se ele me ama, se ele quer me ouvir. Não, porque não depende de quem eu sou, não depende do que eu faço, mas sim depende dele, que essa é a essência dele. Então, quanto mais isso vai sendo uma realidade na minha mente, mais vai sendo uma realidade que eu vou vivendo no meu dia a dia. Então, meus amados, isso é tão maravilhoso, porque você vai vivendo experiências e você vai começando a entender que por mais que você veja outras pessoas que passaram experiências muito grandes com Deus, Deus quer que você viva a sua experiência. Você não pode depender de experiências dos outros. Jesus quer lhe dar a sua experiência. Quando você estiver na nova terra, você vai receber um novo nome que reflete a sua experiência. Você não vai receber um novo nome que reflete a experiência daquele que te deu o estudo bíblico. Você não vai receber um novo nome com referência àquele grande pregador que você admira tanto. Você não vai receber isso. Você vai receber um novo nome que reflete a sua experiência. Você vai receber um nome que reflete a experiência com Jesus. Quanto tempo você passou com Jesus? Pare para pensar. Às vezes, existem pessoas que têm 10 anos de igreja, mas se Jesus fosse contar o tempo delas com Deus, talvez não desse nem um ano. Percebe? Então, a vida cristã, ela não é medida pelo tempo que eu me batizei. Ah, desde que eu me batizei para cá, tem 10 anos, então eu tenho 10 anos de vida cristã. Não. O tempo de vida cristã
ele é calculado pelo tempo que você passa com Jesus. Porque ser cristão significa ser seguidor e semelhante a Cristo. Então, imagine se fosse calculado, e é calculado, né? O tempo que você passa com Deus diariamente, em vez do tempo que você se batizou. Deus não vai estar olhando isso. Deus vai estar preocupado com o tempo que você passa com Ele. Então, imagine se fosse contado realmente, olha, quem é que mais tem experiências cristãs? Quem é que mais tem tempo com Deus? Quanto tempo você é cristão? Aí o anjo vai chegar e vai fazer assim, ó, deixa eu olhar aqui no relatório. Ah, hoje você passou 15 minutos com Deus. Então, ontem foi 10. Então, durante um ano você passou, deixa eu ver, 30 horas com Deus. Então, você tem 30 horas de cristão. Você não tem um ano de cristão, você tem 30 horas de cristão. Você percebe por que que homens do passado tinham tantas experiências incríveis com Deus? Porque eles passavam horas diariamente com Deus. Hoje a gente passa poucos minutos. E aí, quando a gente olha para a vida deles no passado, a gente pensa assim, por que que eles passaram essas grandes coisas e hoje não há mais isso, né? Por que que será que Deus não faz mais isso? A gente bota a culpa em Deus. Quando, na verdade, você vai ver Lutero, né, que ele fala assim, olha, se eu não orar pelo menos 2 horas diárias ali, Satanás já ganha um dia. E a gente hoje passa assim 10, a gente passa o dia todo praticamente, né, sem vigiar, e a gente às vezes passa, faz um devocional ali, acha que tá tudo certo e tá bom, e que a gente vai passar por um tempo de angústia qual nunca houve. E não é assim, meus amados, né? Então eu preciso olhar para Jesus, entendendo assim, ó, ele me ama e quer ter tempo de qualidade comigo. Veja que a Bíblia fala em Efésios 5, compara a vida cristã com um casamento. Então, Jesus, ninguém que se casa, imagine só, você casou agora com uma pessoa, e aí você agora é cada um pro seu lado. Casei, ó, a gente vai se ver de vez em quando aí, faz suas coisas aí, vai trabalhar, sai, e a gente só vai se ver por dia 10 minutos. 10 minutos, tá bom demais. Bora falar aqui rapidinho. E aí, como é que foi seu dia? Ah, meu dia foi assim, assim, assim. Ah, o meu foi assim, 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 assim. Eu quero lhe pedir uma coisa. Ó, faz isso pra mim, faz isso, faz isso, faz isso. Ah, eu agradeço por isso, por isso, por isso. Tá bom? Ok. Até amanhã. E pronto. Você consegue imaginar um casamento que se sustente assim? Então, se um casamento humano não pode se sustentar assim, como que eu vou sustentar minha vida cristã com Cristo, com esse tempo de qualidade? Não tem como, queridos. Tem que ser uma união vital, é uma conexão integral. Não posso fazer com Cristo o que eu não faria nem mesmo por uma pessoa da terra. Então, precisamos refletir nessas coisas. Jesus está mais, quando eu falo assim, ó, eis o noivo. Como é que eu posso dizer eis o noivo se eu nem conheço meu noivo? Né? Se eu nem conheço Jesus como um noivo realmente. A gente sabe que Jesus Cristo ele tem, né, muito, muito, muito desejo de ser um conosco de fato, de ser um conosco. Mas para isso, meus amados, a primeira coisa é entender, ele me ama, ele me ama. Então eu quero terminar, inclusive, esse aqui, lendo 1 João, capítulo 3. Vamos dar uma olhada aqui em 1 João 3. E durante a semana, nós vamos nos aprofundar ainda mais nisso. E vocês vão ver que cada dia, essa série de palestras que nós vamos fazer até domingo, cada uma vai ser um elo na corrente. Esse primeiro elo foi o amor de Deus. A partir disso, nós vamos ver onde isso chega no próximo elo da corrente. Porque o que a gente quer é que ao final desses 4 dias seja uma corrente firme e sólida, inquebrantável. Porque nós vamos falar ainda, né, durante a semana, por que caímos em pecado ainda, né? Por qual motivo, né? Porque às vezes até mesmo você pode dizer assim, mas eu amo Jesus, mas eu ainda continuo caindo. Nós vamos ver ainda mais alguns detalhes sobre isso. Mas eu quero ler 1 João, capítulo 3. João 3. Vou ler aqui na Almeida Corrigida Fiel. Diz assim, verso 1. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Veja só, às vezes a gente pode olhar para esse verso aqui e pensar assim, uau, que amor Deus me deu, de eu apenas ser chamado de filho de Deus. Ah, então as pessoas vão olhar para mim e vão dizer assim, ó, isso aí é um filho de Deus, isso aí é um grande amor. De fato, queridos, é exatamente isso. Só que veja só, existe algo a mais em relação a isso. Em Romanos, a Bíblia fala assim, todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então, quando 1 João capítulo 3 diz assim, ó, vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fossemos chamados filhos de Deus, quando Deus chama você de filho dele, automaticamente a Bíblia já diz para você, então, os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus.
Então, a Bíblia está dizendo que Deus, o amor dele é tão grande, que você, como filho, você agora vai ser guiado diretamente pelo Espírito dele, pelo Espírito Santo. Então, ele está dizendo, olha, veja que grande amor Deus tem para a comunidade, né? E para cada um de nós individualmente. Ele agora nos chama de seus filhos. E sendo filhos, seremos guiados individualmente por ele. Por isso que em Isaías, no capítulo 48, ele fala assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te ensina o que é útil e te guias no caminho em que deves andar. Então Deus fala de forma individual. Eu sou o seu Deus. Eu vou te guiar no caminho que você deve andar. Percebe como ele fala de forma individual? Isso é muito maravilhoso. Verso 2. 1 João 3, verso 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Então, mais à frente, agora eu quero ler aqui verso 9, diz assim: qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Porque essa é a mensagem que ouvistes desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Então, olha só, ele diz que aquele que é nascido de Deus não comete pecado, porque a semente permanece nele. Que semente é essa? A palavra de Deus, né? E por extensão também o próprio Cristo, que Cristo é a palavra. Então, a palavra de Deus permanece naquele que é nascido de Deus, porque ele agora nasceu não da carne nem do sangue, mas ele nasceu do próprio Deus. Então, os desejos dessa pessoa são voltados para Deus agora. Então, como é que eu vou ter comunhão com Deus? Pela palavra e pela oração. A palavra de Deus agora vai estar cada vez mais sendo colocada em meu coração, de forma que eu realmente estou mantendo ela ali. E essa palavra em meu coração, permanecendo, não me deixa pecar, porque agora eu nasci de novo. Então, é essa palavra que traz o novo nascimento. E aí a Bíblia diz: não pode pecar, não porque no sentido de que acabou a possibilidade de pecar, mas essa pessoa não pode pecar porque ela não quer. Percebe? Veja o que ele falou ali, o que o Prescott falou. A cada dia eu escolho e falo assim: Senhor, o seu amor tem me atraído muito. Eu não quero pecar. Mas agora não vai ficar só no querer, porque Deus vai operar o querer e o realizar. Então, à medida que o amor dessa pessoa vai aumentando por Jesus, o realizar se torna realidade. Antigamente era: eu queria tanto amar Jesus, eu quero tanto viver a vida cristã, não quero mais pecar, mas eu estou pecando o tempo todo. Agora isso acaba. Porque o amor perfeito lança fora o medo, mas o medo também vem como produto do pecado. Deus vai lançar fora toda a raiz de pecado na pessoa. E não vai haver mais medo de Deus. Essa pessoa agora vai estar próxima de Deus. E ela vai receber força para não pecar mais. É isso que acontece. Homens do passado, Enoque e outros, veja, Enoque andou tanto com Deus que Deus o tomou para si. Então, se Enoque, olha só, no livro Vida Devocional de Enoque, ele te fala que Enoque nem tinha o está escrito. Ele nem tinha a palavra escrita. Mas como foi que ele conseguiu, né, alcançar isso? Ela fala, porque em todos os momentos do dia, ele estava conversando com Deus. A mente dele estava sempre pensando no amor de Deus por ele. Tudo que ele fazia, ele conversava com Deus. Então, se ele, que nem tinha o está escrito, alcançou essa condição, que dirá nós, queridos, que temos a Bíblia, o Espírito de Profecia, temos a mensagem de 88, temos tudo, absolutamente tudo em nossas mãos para ter um relacionamento perfeito com Jesus. Então, isso vai mudar o nosso entendimento em relação ao que realmente é o esforço humano. Nós vamos falar sobre isso mais amanhã. Porque eu preciso agora, olha, eu preciso agora me esforçar para estar mais próximo de Jesus. E aí sim, a minha ansiedade não vai ser para conseguir ser perfeito na reforma de saúde ou na reforma do vestuário. Minha ansiedade vai ser perfeito na minha comunhão com Ele, porque eu sei que a partir disso que eu vou receber a força para fazer todo o resto. E aí sim, eu vou ser uma pessoa misericordiosa, amável, benigna, cheia de compaixão, de bondade, que pratica a reforma de saúde, pratica a reforma do vestuário, mas ao mesmo tempo vai ser uma pessoa que em todos os pontos vai ser perfeita, e não só em alguns. Eu não vou ser unilateral. Eu não vou sentar o chicote no irmão por não fazer a reforma de saúde e deixando de ter misericórdia com ele. Muito pelo contrário.
eu vou ensiná-lo, vou instruí-lo, e o irmão vai ver na minha vida que, de fato, as coisas são assim, né? Então, foi assim que foi Jesus. Jesus é assim, né? As pessoas olhavam para ele, ele não se misturava com o pecado, mas quando as pessoas olhavam para ele, né, e ele via que ele não tinha preconceito com elas, mas que ele tinha um caminho melhor, as pessoas movidas por aquele amor, elas mudavam, né? E precisamos disso hoje, queridos. E precisamos disso o mais rápido possível, né? Que Jesus possa realmente ser achado por nós como um salvador pessoal. Então eu vejo, eu consegui realmente compreender na leitura desse livro, e a gente vai estar falando isso durante a semana, que a maior chave para nós é conseguir, né, enxergar Jesus como um salvador pessoal e não só como um salvador do mundo. Porque se eu conseguir enxergar Jesus como salvador pessoal, aí sim, eu vou entender que todas essas promessas são minhas. E eu posso desfrutar de muito mais coisas do que eu tenho vivido até hoje com Jesus. E ele está mais do que disposto a fazer isso. Então eu sou muito feliz por ter entendido isso, por ter entendido que no santuário Jesus pensa em mim, né? Jesus, ele realmente, a mente dele está pensando em mim. Por isso que o Salmo 23 fala assim: certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias. A palavra me seguirão ali significa perseguição. Então a Bíblia fala que Deus vai me perseguir com bondade e misericórdia. Então isso é muito maravilhoso mesmo. E eu quero experimentar isso a cada dia, né? Tenho buscado experimentar isso todos os dias da minha vida, através da leitura, através da oração. E cada vez mais que eu tenho lido esses livros, né, tem me ajudado cada vez mais a enxergar Jesus como um ser mais pessoal, né? E eu louvo a Deus por isso, porque isso vai removendo de nós aquele medo, aquela tensão de o tempo de angústia está chegando e não vai dar tempo e que eu vou me perder e tudo isso. Que Deus nos ajude que a gente possa ter Jesus, né, ali na nossa frente pela fé. E aí, durante a semana, nós vamos continuar falando sobre isso e nos aprofundando mais em alguns detalhes em relação a isso. Mas que até o final, né, desses dias que estaremos juntos aqui, possamos realmente perceber, né, em todas as suas nuances ali, para que todos nós que estamos aqui nessa live, né, e todos aqueles que vão participar, quem sabe vai ter pessoas, mais pessoas amanhã ou depois, que todos nós possamos alcançar a perfeição cristã, né, a vitória completa, a vitória cristã, que Deus tanto almeja dar, Deus já queria dar naquela época e muito mais agora, né? Que assim seja em nome de Jesus. Vamos Amém. fazer. Ivan, antes da sua oração, eu gostaria que você incluísse aí na oração, nós temos aqui o pedido da irmã Isabel. Ela pede para que Deus continue derramando esse amor incondicional sobre cada um individualmente, todos nós aqui, né? Então, todos os filhos e filhas que estão ainda no Egito, longe dos caminhos dele, é o pedido da irmã Isabel, ok? E o irmão André também, ele pede que todos que estão acompanhando o congresso do IAG, presencialmente ou via internet, que não seja mais um congresso ou mais um sermão, mas que todos possam se achegar a Deus, pois é hora de despertar, que Deus faça por nós o que nós não podemos fazer por nós mesmos, ok? Então, você fecha essa parte com essa oração, e em seguida a gente tem mais alguns momentos aí de conversa, de interação e etc. Ok. Então, vamos fazer uma oração então, para a gente poder finalizar esse momento. Oremos juntos. Querido Pai que está nos céus, graças te damos, Senhor, pelo privilégio de mais uma vez ouvirmos, Senhor, a palavra do Senhor, ouvirmos as mensagens do Senhor, Pai, que irão preparar um povo para subsistir naquele grande dia. E queremos nessa manhã nos consagrar, Pai, de corpo, alma e espírito a Ti. Estamos aqui, Senhor, prostrados em completa reverência diante de Ti, reconhecendo, Pai, que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. Não podemos fazer nada, Pai, por nós mesmos. E queremos tão somente suplicar ao Senhor, porque toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Queremos pedir ao Senhor, Pai, o Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, o derramamento da chuva serôdia, Pai. Pai amado,
Foi colocado o pedido aqui, Pai, que é o pedido de todos nós. Dois pedidos, Senhor. Primeiro, Pai, que seja derramado, Pai, o seu amor em nossos corações. A tua palavra diz, Pai, que o seu amor é derramado em nós, em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Pai amado, por isso pedimos o batismo do Espírito. Enche nosso coração com teu amor, Pai. O amor por ti, primeiramente, e o amor por nossos semelhantes. Pai amado, pedimos ao Senhor, Pai, que o Senhor venha, Pai, animar o teu povo, que o Senhor venha despertar o seu povo através do Espírito Santo. Nós rogamos por todas as igrejas adventistas no Brasil, Senhor. Muitos irmãos nunca sequer conheceram essas mensagens. Nós rogamos ao Senhor que haja um reavivamento dessas mensagens, um reavivamento da vida cristã das pessoas, Senhor. Pai querido, também queremos lhe pedir, Pai, pelo congresso que está havendo no IAG. São mensagens extremamente preciosas, Senhor. Nós bem sabemos, Pai, que Satanás, desde Minneapolis, ele tem tentado fazer com que haja preconceito em relação à mensagem, aos mensageiros. E o Senhor trouxe o Cameron, Pai, para o Brasil, para trazer de volta, Senhor, para erguer essa mensagem mais uma vez. E sabemos que Satanás, Senhor, ele está furioso com isso. Por favor, Senhor, que não seja apenas um congresso, mas todos que estão lá fisicamente, que eles possam ser impactados sobremaneira com o teu Santo Espírito. E todos aqueles que estão acompanhando pela live também possam sentir a mesma coisa, Senhor. Um chamado do Senhor para que haja um reavivamento individual, uma busca, uma vitória completa dos seus pecados, cada um individualmente. Pai querido, nos dá essa experiência, Pai cristã, nos dá a vida de Cristo. Queremos, Senhor, que em nossa vida seja reproduzida a vida que Jesus viveu aqui no passado. Mas para isso, o próprio Cristo tem que viver em nós, Senhor. Nós pedimos que Jesus, nessa manhã, venha, Senhor, habitar em nosso coração como um santuário. E lhe pedimos que o Senhor nos transforme, Pai querido. Não sabemos quanto tempo temos para isso, mas louvado seja o Senhor, que o Senhor nos revelou, Pai, através da sua mensageira e dos seus mensageiros também do passado em Minneapolis, que é possível e pode ser rápido. E que essa obra seja feita rápida, Senhor, em nosso coração, de forma que, se porventura tivermos apenas poucas semanas ou poucos meses de tempo de graça, que ainda assim sejamos achados pesados na balança e achados dignos de haver por receber a vida eterna, Pai. Por favor, Senhor, opera isso em nós, porque é um trabalho completamente, Senhor, que não podemos fazer por nós mesmos. Mas o Senhor nos deu certeza que fará essa obra e irá completá-la. Pai querido, nós te agradecemos por tudo e fica conosco. E que essa semana seja uma semana de completas vitórias espirituais e muito entendimento da sua palavra. E que sejam, Pai, também palestras aqui nessa sala conectar, como assim como no congresso, que não sejam mais palestras, Pai, que a gente vai ouvir, que estamos acostumados a ouvir, pronto. Mas que sejam coisas, ó Pai, que vão mudar para sempre a nossa vida com Deus e a nossa comunhão com o céu. Isso te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai.